Vamos lá resolver mais uma questão do PAIS UNB, dessa vez uma questão do PAIS 1 do ano passado, prova aplicada em 2025, que por mais que tenha uma determinada complexidade, o contexto que é dado na questão, no final das contas, isso aqui vai ser uma questão de lançamento vertical sobre a aceleração da gravidade, né? Então vamos ler a questão e resolvê-la. Supondo que a trajetória vertical de subida do foguete possa ser descrita pela função quadrática, aí dá essa função aqui, né? A altura como a função do tempo, seria a velocidade de lançamento do foguete, tá? Seria a nossa velocidade inicial aqui, vezes o tempo menos gt ao quadrado sobre 2, em que h é a altura em quilômetros, t é o tempo em segundos desde o lançamento do foguete e VLF é a velocidade de lançamento do foguete em quilômetros por segundo. Assinale a opção que apresenta a altura máxima atingida pelo foguete. Então essa questão aqui, ela tem um texto bem longo, né? Um texto que serve de base para responder vários itens, um deles é esse item 50. A questão vem com essa imagem, tá? Onde a gente tem aqui, né, a representação da Terra, o raio da Terra e o lançamento desse foguete que vai deixar um satélite aqui na órbita da Terra. Como eu já resolvi para vocês, acredito que foi uma questão, inclusive, recente aqui no canal, vou procurar e vou deixar no card, né, aqui na parte de cima. Quando você tem situações em que você está se afastando da superfície da Terra, né, e de fato o ponto, né, que interessa seria o centro da Terra, quando você faz esse afastamento, você está aumentando a distância para o centro da Terra, né? E quando você faz isso, você tem uma alteração lá na equação da gravitação universal, em que a aceleração da gravidade vai mudar, certo? Então, se de fato a gente fosse considerar toda a complexidade aqui, né, desse contexto de lançamento de satélites, como eu considerei, né, numa questão anterior, que eu vou deixar aí para vocês, você teria que considerar que a aceleração da gravidade ela não é constante nessa subida, certo? Então, a questão propõe que o satélite ele vai ser acelerado, certo? Pela propulsão, né, do próprio foguete, mas durante uma altura muito pequena, né, em comparação onde ele vai parar aqui, né, onde ele vai deixar o satélite na órbita da Terra. Então ele vai ter uma pequena altura de aceleração, que é irrelevante em comparação com a altura total que ele vai subir. E aí depois dessa pequena aceleração inicial, ele vai ter uma determinada velocidade, né, final depois desse momento de aceleração, chamada velocidade de lançamento do foguete. E aí ele vai subir em um movimento retardado, né, onde ele tem uma velocidade de lançamento, sendo que ele vai subir contra a aceleração da gravidade. Então o módulo de sua velocidade vai diminuindo até chegar ao valor zero. O que é que essa questão está propondo? Ela está propondo que todo esse movimento aqui de subida, certo, seja tratado como um lançamento vertical, onde a gente vai utilizar as equações para um movimento uniformemente variado, certo? As equações do movimento uniformemente variado, elas requerem, né, que a aceleração seja constante. Essa é a característica de um movimento uniformemente variado. Aceleração é constante. Se for para alturas que não são tão distantes assim da superfície da Terra e do centro da Terra, por consequência, então seria uma boa aproximação, né, deixar essa aceleração da gravidade constante. Mas se fosse tratar com toda a complexidade desse caso, você teria, né, que considerar a variação, né, a diminuição do valor da aceleração da gravidade à medida em que você se afasta, tá, do centro da Terra. Como a gente pode ver na própria equação, né, que a questão dá, ela diz: suponha que a trajetória de subida do foguete possa ser descrita pela função quadrática. Essa função quadrática aqui é o quê? É a função horária da posição para um movimento uniformemente variado, tá? Lá da maneira genérica que a gente escreve, né, seria S de t é igual a S0. No caso, a gente vai considerar que no momento em que o satélite atinge a sua velocidade final, né, depois da pequena instante de aceleração,
a velocidade, aquele ponto ali onde ele vai estar seria o zero, né? O zero no nosso eixo vertical. Então não tem esse zero, né? Essa equação. Aí depois vem o quê? V0 vezes t mais at ao quadrado sobre 2, fica menos g, né? Porque a aceleração vai ser menos g, porque ela é contrária ao nosso eixo, né, vertical, que estaria apontando para cima, certo? Então, velocidade inicial positiva, aceleração da gravidade contrária a essa velocidade inicial é negativa. Então, de cara aqui, você analisando essa equação, você vê que o que a questão quer é que a gente trate essa questão como um lançamento vertical sob a influência da aceleração da gravidade, uma aceleração constante. Tá? Então, simplesmente isso que a questão quer que a gente faça. Descarta as complexidades que, com certeza, no lançamento de satélite tem que ser consideradas, né? Mas a gente consegue encontrar uma boa aproximação utilizando essas equações para o lançamento vertical, as equações do movimento uniformemente variado. Então vamos lá, né? Ele pede assinale a opção que apresenta a altura máxima atingida pelo foguete. Então, se eu quero saber a altura máxima, eu quero calcular o h de t. E para eu chegar nesse valor de h na altura máxima, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter o tempo total de subida, certo? Se eu descobrir qual é o tempo total de subida, né, desse satélite, da onde ele partiu com velocidade VLF, até ele chegar lá onde ele parou, né, onde ele lançou o satélite, que é o momento em que ele tem velocidade zero, certo? Na altura máxima o satélite vai ter velocidade zero. Então eu consigo, depois que eu descobrir esse tempo de subida, substituo aqui e eu encontro, né, qual é a altura máxima atingida pelo satélite. Sabendo que a gente vai tratar com as equações de um movimento uniformemente variado, o que é que eu vou fazer? Eu tenho todos os dados para escrever a minha função horária da velocidade para esse movimento. Tá? V é igual a V0 mais AT. Né? Então vai ficar aqui a velocidade em função do tempo, é V0, que é a velocidade inicial do lançamento, é a velocidade de lançamento do foguete, né? VLF, mais AT fica menos GT, porque a nossa aceleração é menos G. O que é que eu vou fazer com essa equação? Eu sei que na altura máxima, a velocidade do satélite é zero, né? Ele para na altura máxima. Então, depois que eu colocar zero aqui, eu vou isolar essa variável t e essa variável vai me dar o tempo de subida. Né? Então, coloquei zero, no lugar de t, coloquei ts, tempo de subida. Vou isolar o tempo de subida, né? Passo todo esse termo aqui para o outro lado, fica positivo. Depois o g passa dividindo. Tempo de subida é a velocidade de lançamento do foguete dividido pela aceleração da gravidade. E agora ficou simples, né? Vou substituir o tempo de subida aqui na variável t, né? Nessa função horária da posição, e eu encontro qual é a altura máxima que esse foguete vai alcançar. A altura máxima, Hmax, é H, né, do tempo de subida. Tempo de subida, no lugar de t, substituo velocidade de lançamento do foguete dividido por g. No lugar de t ao quadrado, fica VLF sobre g elevado ao quadrado. E aí eu vou fazer as operações, né? VLF vezes VLF dá VLF ao quadrado. E aqui vai ficar o quê? Né? Vai ficar VLF ao quadrado, apareceu aqui, tá? E aqui vai ficar no denominador g ao quadrado, mas eu já tenho um g, né? Uma aceleração aqui da gravidade no numerador. Então vai sobrar só um fator g no denominador desse segundo termo, dessa expressão. O que é que eu vejo? Eu vejo que eu tenho a mesma parte literal nesses dois termos, é VLF ao quadrado sobre g, aqui também VLF ao quadrado sobre g, sendo que aqui, né, eu vou ter menos 1 meio. Então aqui é só a questão, né, da gente fazer a operação de um fator 1 que multiplica essa variável, menos 1 meio que multiplica essa mesma variável. Né? Então vai ficar 1 menos 1 meio dá 1 meio, minha altura máxima vai ser 1 meio de VLF ao quadrado sobre g. Juntando as duas, né? A altura máxima é VLF ao quadrado dividido por 2g. Gabarito dessa questão é a letra C. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí na seção dos comentários que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. E até a próxima.